Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. A primeira leitura que nós ouvimos nesta nossa celebração é tirada do livro do profeta Jeremias. E Jeremias profetizou mais ou menos durante 50 anos em Israel. E Jeremias foi conhecido como o profeta da desgraça, porque ele falava para o povo o castigo que Deus haveria de aferir ao povo, porque o povo estava sendo infiel para com aquilo que Deus pedia. Mas Jeremias sempre foi fiel a Deus naquilo que Deus lhe pedia. Ele viu o povo ser deportado para a Babilônia, e 10 anos depois ele viu Nabucodonosor invadir Israel, destruir o templo e deixar o povo numa situação de grande miséria e penumbra. Mas é interessante a gente observar que dentro da obra de Jeremias nós temos também chamados livros das consolações, e o texto que nós ouvimos hoje faz parte desse livro, dessa perícope. E diz então a leitura: Deus mesmo vai conduzir o povo novamente à terra prometida. Deus mesmo vai acolher os cegos, os coxos, aqueles que retornam. Para aqueles que parecia ser impossível voltar à terra prometida, Deus os fará voltar. Porque tudo é sempre pela ação e pela graça de Deus. Mas diz ainda a mesma leitura: mulheres grávidas e mulheres que acabaram de dar à luz estarão também neste povo, porque Deus vai recomeçar a história com este povo. Assim, a leitura que nós ouvimos hoje do livro de Jeremias nos convida a ter esperança. Diante das situações difíceis que podemos passar, Deus está sempre conosco. Um mesmo é o vosso Deus, que é Pai, que acolhe e que enche a nossa vida de esperança. E diante de um Deus assim, só nos cabe rezar como o salmista: maravilhas fez conosco o Senhor. Temos um Deus que nos ama, temos um Deus que nos acompanha. E nesse acompanhamento de Deus, Ele também nos convida a sermos irmãos e irmãs uns dos outros, nos ajudando, sendo suportes para que possamos chegar todos ao reino de Deus nos prometido, o reino dos céus. Mas ainda a segunda leitura está muito dentro do tema que vocês escolheram para a reflexão de hoje. É tirada da carta aos Hebreus. E fala que o sumo e eterno sacerdote é Jesus Cristo. Primeiramente começa dizendo que o sacerdote é alguém tirado do meio do povo, para elevar sacrifícios a Deus pelo povo e por si. Elevar sacrifícios por causa do pecado e, acima de tudo, ser um sinal de acolhida de Deus àquele povo que sofre.
Jesus não sai do meio do povo, Jesus sai do seio da Santíssima Trindade. Jesus não tem pecado, mas se faz pecado para nos libertar. Jesus participa da nossa vida. Assim, o nosso Mestre, o nosso Deus, se chama Jesus Cristo. É Ele que nos redime e é Ele que completa tudo aquilo que falta em nossa caminhada de fé. Aqui é bonito a gente aprender. Nós, sacerdotes, participamos do único e mesmo sacerdócio, o sacerdócio de Cristo. Aquilo que falta em mim, Cristo haverá de contemplar, porque Ele é o nosso Deus, porque Ele é o sumo e eterno sacerdote. Por isso é sempre a Ele que a gente deve ouvir, sempre a Ele que a gente deve obedecer. Agora, e o texto do Evangelho? Que belíssima catequese a liturgia nos apresenta hoje. Primeiro, estamos subindo com Jesus a Jerusalém. O Evangelho de Marcos tem como chave de leitura: caminhamos na estrada de Jesus. E Jesus está ensinando aos discípulos da sua época e também a cada um de nós. Mas parece que os discípulos não estão muito atentos. Jesus falava da importância da acolhida e os discípulos estão desprezando o cego que o Evangelho de hoje nos apresenta. Disse o texto que o cego estava à beira do caminho. Caminho é o primeiro nome da religião cristã. Ele não estava na comunidade, mas já havia ouvido falar de Jesus. E por isso, ao tomar conhecimento que Jesus está passando, grita, empregando a Jesus toda a sua segurança. Interessante. O que é a primeira coisa que este cego pede a Jesus? Pede que ele tenha misericórdia. A gente talvez precise aprender um pouco. Deus não é fada madrinha, Deus não é o gênio da lâmpada para realizar os nossos desejos. Deus é aquele que oferece a misericórdia por causa dos nossos pecados, para nos levar para sempre junto dele. Por isso, o que sempre precisamos pedir a Deus é misericórdia pela vida e pelos erros que cometemos. Mas olha que interessante, aquele cego que no caso de hoje tem nome, é o único milagre de Marcos que tem nome, Bartimeu, filho de Timeu. Então grita implorando a atenção de Jesus. Quando Jesus para e manda chamar, diz aos seus apóstolos: vão chamá-lo. Vocês observaram como que eles chamam aquele cego? Coragem, levanta, Jesus te chama. Eles apresentam Jesus pelo nome e diz para o cego: vem, e deixa o seu manto, deixa as suas seguranças e vai até Jesus. E aí Jesus faz uma pergunta para ele: o que quer que eu te faça? Como que ele responde? Sabia que vocês iam errar. Porque primeiro, antes de falar o que ele quer, ele fala uma palavra de fé. Mestre, que eu veja. Os discípulos chamaram a Jesus de Jesus. Aquele cego chamou a Jesus de Mestre. Professou a fé. Disse que a sua segurança não estava mais no manto, mas estava em Jesus, nosso Senhor. Quando a gente de fato faz essa experiência de Jesus como mestre da nossa vida, a gente não consegue viver longe dele. A gente não consegue se afastar e a gente sempre o procura. Olha, eu dizia para o meu povo, eu estou vendo aqui, tem uma turminha de São Silvestre, uma turminha da Imaculada. O meu povo lá de São José, hoje eles são muito mais felizes do que vocês, viu? Porque eu já melhorei bastante. Então eu sei como que aqui eu fui difícil, certo? Mas eu tenho muito para melhorar ainda. Mas olha que interessante, eu dizia para o meu povo lá: se você de repente não se dá bem comigo, mas se você tem Jesus como mestre da sua vida, você vai pegar o ônibus e vai ir até a próxima paróquia para ficar com a Eucaristia, para ficar com o ensinamento de Jesus. Não importa o lugar aonde a gente participa, importa que Jesus
seja o mestre da nossa vida. Mestre que a gente escuta, mestre que nos coloca no caminho, mestre que nos cura de toda cegueira para viver o projeto de Deus na vida. E quando a gente assim o faz, a gente não deixa nada, em nenhuma ocasião, ser oportunidade para a gente ficar sem Jesus. Eu confesso que eu estou feliz aqui e estou olhando aqui nos bancos até emocionado. E quando eu vejo gente aqui das mais variadas comunidades desta paróquia, isso me deixa muito feliz. Feliz porque com certeza alguns vieram por causa da novena de São Judas, alguns vieram por causa do Padre Cláudio, mas acima de tudo, muitos vieram para ter um encontro com o Mestre Jesus, que não nos permite distância, situações, mas sabemos que com Ele a nossa vida tem sentido. Então, meu irmão e minha irmã, peçamos a Deus esta graça de sermos curados da falta de fé, para termos sempre Deus como nosso Mestre e Senhor, para sempre segui-lo e para sempre conviver como irmãos e irmãs uns dos outros. Por fim, o que dizer diante desta pandemia e ao mesmo tempo desse momento tão bonito que a comunidade celebra a novena e a festa do seu padroeiro? Se a gente for irmão e irmã um do outro, por mais que a travessia possa ser difícil, teremos sempre alguém a nos animar, a segurar as nossas mãos e a nos fazer prosseguir para o desejo de Deus. Uma comunidade de irmãos é uma comunidade de pessoas que se alimentam do único e mesmo Deus, nosso Mestre e nosso Senhor, e que se ajudam na grande família que é a comunidade cristã. Que Deus dê a graça a essa comunidade de ser sempre perseverante, mas acima de tudo, a graça também de ser sempre uma família que louva a Deus, que escuta a Deus, que imita o ensinamento de São Judas e procura dia a dia acolher com amor novos fiéis que Deus coloca em meio à comunidade. É esta a oração própria de São Judas que vamos rezar no dia 28 de outubro. Acolher com amor novos fiéis na vida da comunidade. Assim seremos verdadeiros irmãos e assim Deus será nosso Mestre, nosso Senhor. Por fim, hoje é o Dia Mundial das Missões e o Santo Padre escreveu uma carta, são 2 páginas, vale a pena pegar e lê-la. E o Padre diz assim: tudo o que ouvimos e experimentamos, nós anunciamos. O que é missão? Missão é apresentar ao outro aquilo que trazemos no coração. Se Jesus verdadeiramente está no nosso coração, nós seremos sempre missionários dele, levando ele a partir da experiência e fazendo com que a nossa vida dê sabor de evangelho na vida de todas as pessoas. Que Deus nos ajude e que sejamos sempre comprometidos com a obra missionária da Igreja.